Se você está numa situação onde você nem consegue bancar os seus custos, quando que isso normalmente vai acontecer? Ou se você for uma pessoa realmente descontrolada, né, compulsiva, por exemplo, consumidor compulsivo, ou se você simplesmente tiver uma queda na sua renda, né? Isso pode acontecer. Se você tiver uma queda na sua renda, você não se preparou, não tinha seguro, nem nada nesse sentido, beleza, você vai ter uma queda e vai ter que agir. Então a primeira coisa é readequar os seus gastos para eles caberem no seu orçamento. Eles têm que caber no seu salário, é aquilo que eu falei, tem que gastar menos do que ganha. Se hoje você já gasta menos do que ganha, beleza. Aí é mais uma questão de organização para você depois pensar em quitar suas dívidas, por exemplo, né? Para fazer essa organização, vou tentar resumir aqui, né? Mas para poderia ser um pouco mais complexo, você precisa entender a diferença entre ativos e passivos, é o primeiro ponto. Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Você tem que começar a investir mais em ativos para em algum momento você se livrar dessa que a gente chama de corrida dos ratos, de só ficar trabalhando para pagar a conta, trabalhando para pagar a conta. Então, entendeu essa diferença? Ativo você não vai economizar, pelo contrário, você tem que gastar mais com ativo. Passivo, todos os outros você pode economizar. Dentro desses passivos, você vai ter gastos essenciais e gastos supérfluos. Os gastos essenciais são aqueles que você não consegue parar, você não consegue cortar. Então, gasto com moradia, gasto com transporte, gasto com saúde, né? Tudo isso que não tem como, você tem que ter de alguma forma, são os gastos essenciais. E aí você realmente vai pegar uma listinha de todos os seus gastos e vai anotar, esses aqui são essenciais. E os gastos supérfluos são o quê? Tudo aquilo que a gente gasta, mas que você poderia cortar a qualquer momento, se precisasse. Então, gasto com lazer, gasto com saidinha, gasto com roupa, qualquer coisa que você pode pelo menos esperar para gastar, né? Esses são os gastos chamados supérfluos. Beleza, fez a separação, aí você começa a agir um a um. Pô, os gastos essenciais você tem que tentar reduzir, pelo menos analisar se dá para reduzir. É trocar sei lá, você tá lá com energia elétrica tradicional, será que faz sentido colocar uma energia solar aqui? Será que isso vai reduzir meu gasto? Opa, tô aqui gastando tanto com gasolina, será que se eu tivesse um carro mais econômico? Ou será que faz sentido eu ir de carona? Cada caso vai ser um caso. Mas os essenciais, você tem que avaliar como você poderia reduzir. Os gastos supérfluos, aí é uma questão de realmente colocar a mão na consciência e ver se é o momento de você ter aqueles gastos ou não. O lazer é essencial. É essencial que você se sinta bem, que você compre suas coisas, que você gosta. Isso é importante para a gente manter uma qualidade de vida e se manter firme no caminho. Agora, se você está numa situação de endividamento, se você está numa situação que você gasta tudo que ganha, alguma coisa aí está errado. E se você ficar assim, em algum momento você não está sofrendo agora, você vai sofrer. Então tem que começar a agir, né? Separa isso, separa em diferentes... a gente tem até o nosso método dos potes que eu ensino para os meus alunos lá. Em diferentes potes ali, você vai passar quanto você vai gastar para necessidades básicas, quanto você vai gastar para lazer, quanto você vai gastar para educação. A educação é o único investimento que ele dá um retorno infinito, né? Então, educação é algo que você tem que estar investindo o tempo todo. Sejam eventos de networking, sejam masterminds, mentorias, que seja investindo tempo mesmo num curso gratuito, comprando livros, fazendo cursos especializantes. É a forma que você falou de aumentar a sua renda. É isso aí. A única forma de aumentar a renda. Seria meio você ter independência financeira para chegar à liberdade financeira, porque são coisas diferentes. É isso aí. Então, quando você está investindo... Como eu falei aqui, os ativos você tem que tentar aumentar. Os passivos você tem que tentar reduzir. Quando você está investindo em ativos, é a única forma de você aumentar a sua renda. Então, quanto mais você investe em ativos, mais você vai poder gastar com passivos depois, né? Só que tem que investir em ativo primeiro. Aqui eu falei, vou só continuar. Eu falei necessidades básicas, lazer, educação e depois você vai ter ainda, na minha visão, outros 3 potes. Os de investimentos. Primeiro, investimento de curto e médio prazo. Por exemplo, você quer trocar de carro, quer fazer uma reforma na sua casa, quer fazer uma viagem. Ao invés de você fazer dívida, você vai economizando antes para você ter o dinheiro para pagar à vista, né? Faz muito mais sentido. E aí você, às vezes, consegue descontos e tudo mais. Ah, mas e depois lá não tem desconto, é melhor parcelar? Aí vai ser melhor parcelar, mas pelo menos você tem o dinheiro e aí você nunca vai tomar uma decisão que vai prejudicar o seu orçamento. Depois ainda tem os investimentos de longo prazo. Esses são os investimentos de independência financeira. Esses são os investimentos em ações, fundos imobiliários, ativos que vão gerar renda, para que eles comecem a gerar renda e essa renda é o que vai bancar o seu estilo de vida. No início vai estar bancando ali um cafezinho, depois vai estar bancando já um lanche, um almoço, um jantar.
depois tá bancando sua conta de água, de luz, condomínio. Quando você der conta, tá bancando todos os seus gastos fixos e aí você se considera uma pessoa livre, porque você não depende mais do seu trabalho para viver, né? E só se você começar a investir nesse pote aqui, você realmente vai chegar lá. E eu ainda faço questão de falar de um outro pote, que é o pote das doações ou do dízimo, né? Se você é uma pessoa religiosa, tem ali o dízimo, que eu acho que é muito relevante você dar também, você fazer o bem, devolver um pouco o bem daquilo que você ganha, ou pelo menos doações, você doar, ajudar uma pessoa de mais necessidade, às vezes alguém à sua volta que está numa situação muito mais difícil que você. Por que isso? Porque você começa a treinar até mesmo a sua mente, que nós somos treinados a vida inteira com crenças limitantes que vão ali só nos atrapalhando, nos afastando da pobreza, da riqueza, melhor dizendo, né? Vão sempre nos afastando da riqueza. Isso é uma forma de você dizer para si mesmo que, cara, quanto mais rico eu fico, mais eu posso fazer o bem para as pessoas, mais pessoas eu estou ajudando. Então você está retribuindo ali para a sociedade um pouco daquilo que você conquistou. Então, quando você consegue fazer isso bem feito, quando você consegue fazer essa distribuição bem feita, na minha visão é o ápice de um orçamento financeiro, onde você consegue estar aproveitando a sua vida também, porque você está ali separando uma parte para o lazer, focando em aumentar a sua renda, aumentando seu padrão cada vez mais e também contribuindo para o próximo. Ai, acabei de achar minha crença limitante. Ô, gente, a pobreza introjetada. Eu não posso ver um parceladinho que eu quero fazer. É um inferno. Esse é o meu problema. Eu não posso ver 10 vezes. Uma brusinha de 10 de 30. Olha que idiota. Mas, ó, o parcelamento não é errado. Não é sempre errado. O errado é quando ele tem juros e não é um ativo, não é algo que vai te retornar. Porque quando tem juros e é um ativo, ainda dá para pensar, dá para fazer conta. Agora, você comprar alguma coisa parcelada que tem, ou que você não tem dinheiro para aquilo, e aí você parcela por não ter dinheiro, isso é um problema, né? Às vezes você vai pagar juros, às vezes você vai antecipar o que deveria ser comprado só lá na frente. Mas mesmo sem juros, Rufino, porque você sempre acha que a 10ª não vem, né? Você só vai pagando. Só que junta. Exatamente. Aí você perde o controle. É isso aí. Ó, eu gasto tudo no cartão de crédito. Tudo que der, eu passo no cartão de crédito. Mas por quê? Para aproveitar tanto os pontos e milhas que geram, porque com isso eu consigo viajar para o mundo todo de graça, ou mesmo retornar em dinheiro, porque você pode pegar, gerar essas passagens e vender e passar para frente, ou mesmo vender essas milhas, né? Então, é um dinheiro a mais que retorna. Mas também por utilizar o dinheiro do banco ao invés de utilizar o meu. Então, digamos que eu vou lá gastar 10 mil reais por mês. Se eu tenho esses 10 mil reais, esses 10 mil reais vão estar rendendo lá para mim. E, digamos, para facilitar aqui, que ele renda 1% que seja ao mês, 1 e poucos por cento ao mês, dependendo de como você investir. Já é um dinheiro a mais que você está ganhando ali, porque você só está usando o dinheiro do banco, né? Você mantém esse dinheiro investido, esse dinheiro vai rendendo, você está usando o cartão de crédito, está retornando ainda com milhas e tudo, e você não se complica desde que você tenha uma educação financeira para isso. Qual que é o problema disso? É que se a pessoa não tem educação financeira, aí ela começa a usar o cartão da maneira errada. Que é o quê? Eu não tenho dinheiro, então eu preciso parcelar. Isso, na minha visão, não é muito inteligente, tá? Para a maioria das coisas. Para passivos, eu não acho muito inteligente. Por conta disso aí, você vai pensando só no valor da parcela, mas você junta 1, 2, 3, 4. Na verdade, você está pagando mais do que seria o valor à vista. Então, não faz nenhum sentido, né? Perfeito. É melhor você dar uma pausa, calma aí, deixa eu me organizar aqui, que todas as dívidas, pronto, comecei do zero. Passa no cartão, mas passa à vista, se for o caso, né? Que já é mais que o suficiente.